Vamos trabalhar mais um problema então de grandezas. A gente vai perceber que nesse enunciado que eu mais faço aqui é transformar as unidades, né, em unidades de forma que fique apropriado para que eu resolva o exercício de acordo com o que ele pede. Tá? A primeira coisa aqui, vamos fazer a leitura do enunciado, interpretar o enunciado para poder resolver. José viajou de Bauru até Curitiba, cuja distância é de 540.240 metros, gastando 7 horas e 18 minutos. Nessa viagem, ele gastou 1 hora e 12 minutos no trecho de serra, gastou 2 horas e 6 minutos no trecho de rodovia com pista simples, cuja extensão é de 168,58 km, e percorreu um trecho de pista dupla, cuja extensão é de 307,35 km. Calcule a velocidade média em cada trecho da viagem: serra, pista simples e pista dupla. Então, é um exercício, é um problema com um texto relativamente longo, bastante informação, tá? E muita informação em diversas unidades, né? Eu tenho aqui, a distância dada em metro, eu tenho distância, né, a extensão aqui do pedaço da rodovia dada em quilômetro e outra aqui dada em quilômetro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trabalhar com todas essas distâncias, né, todas essas medidas de comprimento na mesma unidade, tá? Ou eu trabalho tudo em metro, ou eu trabalho tudo em quilômetro. É bem mais fácil, né, no caso aqui, como ele quer a velocidade média, é bem mais fácil eu trabalhar com todas as unidades aqui, da grandeza comprimento, eu trabalhar em quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa daqui em quilômetros, tá? 540 mil metros são 540 quilômetros. Ou seja, então aqui eu tenho 540,24 quilômetros, tá? Essa é a distância total aí entre Bauru e Curitiba, tá? Então aqui, interpretando o exercício, ele falou que a viagem ocorreu de Bauru até Curitiba e a distância total é 540,24 km. Tá? Já transformei essa grandeza aqui que estava em metro para quilômetros. E aí no total, né, ele gastou 7 horas e 18 minutos para fazer essa viagem inteira aqui. Tudo bem? Aí na viagem, fala aqui que teve um trecho de serra, que ele pede para a gente calcular a velocidade no trecho de serra. Ele fala que tem um trecho de rodovia com pista simples, que ele também pede para calcular a velocidade média nesse trecho de pista simples. E tem um trecho de pista dupla, né, que tem aqui até a extensão, o trecho de pista dupla, e ele fala para calcular a velocidade média. Então, ou seja, eu tenho que calcular 3 velocidades médias: no trecho de serra, no trecho de pista simples e no trecho de pista dupla. Tá? Primeira coisa, para eu calcular a velocidade média, eu preciso saber ΔS. ΔS, na verdade, é o quê? A variação de espaço, né? Quanto espaço eu percorri, qual a distância que eu percorri, dividido pela variação de tempo, tá? ΔT, variação de tempo, ou seja, quanto tempo eu gastei para percorrer aquele determinado espaço. Então, eu vou calcular a velocidade média para serra, a velocidade média para pista simples, a velocidade média para pista dupla. Então, para pista dupla. Então, eu preciso saber a distância de cada pedaço desse, além de saber também o tempo gasto para percorrer cada pedaço desse. Eu sei aqui, que a distância total é 540,24 km e para percorrer todo esse trecho aqui, ele gastou 7 horas e 18. Mas eu quero saber, né, distância e tempo na serra, distância e tempo na pista simples e distância e tempo na pista dupla. Então aqui eu já vou separar, serra, tá? Vou colocar aqui a distância da serra e quanto tempo gastou na serra. Vou chamar aqui de PS, pista simples. Eu vou colocar aqui a distância e o tempo gasto na pista simples. E pista dupla eu vou chamar de PD, tá? Distância e tempo
gasto na pista dupla. Primeira coisa que eu tenho que fazer é reler o enunciado e verificar se ele me dá distância e tempo em cada um desses trechos aqui. Se ele não der distância e tempo, ele vai dar alguma informação que me permita calcular qual que é a distância e qual que é o tempo gasto em cada pedaço aqui. Então vamos lá. José viajou de Bauru até Curitiba, cuja distância é de 540.240 metros, gastando 7 horas e 18 minutos. Então essa informação está aqui. Nessa viagem, ele gastou 1 hora e 12 minutos no trecho de serra. Então no trecho de serra, 1 hora e 12 minutos. Certo? Mas ele não falou qual a distância do trecho de serra. Gastou 2 horas e 6 no trecho com pista simples. Então, tempo do trecho de pista simples. 2 horas e 6 minutos. Cuja extensão é de 168,58 km. Então, aqui, o trecho de pista simples, ele deu, além do tempo gasto, ele deu aqui a distância, né? 168,58 km. Então, para o trecho de pista simples já está fácil, né? Eu tenho o ΔS, né? Eu tenho a variação de espaço, eu tenho o espaço percorrido, e eu tenho o ΔT, eu tenho a variação de tempo, eu tenho qual foi o tempo gasto. Então, aqui é fácil, né? Só dividir a distância pelo tempo, né? Só que aqui o tempo a gente vai ter que converter tudo, né? Porque aqui o tempo está 2 horas e 6, eu não posso escrever 2,06 horas, tá? Então, a gente vai ter que converter essas unidades de tempo para ficar fácil para eu calcular a velocidade média, tá? Mas continuando aqui, percorreu um trecho de pista dupla, cuja extensão é de 307,35 km. Então aqui no trecho de pista dupla, ele deu a distância, mas não deu o tempo, tá? Como eu tenho o tempo total, eu tenho o tempo de cada pedaço do simples e da serra, o que falta é o que ele gastou no trecho de pista dupla, né? Então eu tenho que achar o valor aqui, que somado com esses dois vai dar 7 horas e 18. Se eu somar aqui, 1 hora mais 2 horas, 3 horas. 12 minutos mais 6 minutos, 18 minutos. Então, na pista de serra e na pista simples, ele gastou 3 horas e 18 minutos. Para 7 horas e 18 minutos, faltam 4 horas. Então aqui, já descobri que no trecho de pista dupla ele gastou 4 horas para percorrer essa distância. Então, pista dupla e pista simples eu já consigo calcular a velocidade média facinho. O de pista dupla então está mais fácil ainda, né? Porque a velocidade, o tempo aqui já está em hora cheia, hora completa, tá? Só colocar lá 4 e fazer a divisão. Mas eu não tenho aqui a distância da serra, tá? Qual foi a extensão ali que era trecho de serra. Mas, de novo, ele me deu o total. Se ele me deu o total, é só eu somar os dois trechos aqui de pista simples e pista dupla, subtrair do total que eu acho o trecho de serra, tá? Então aqui, vou somar 168,58 km mais 307,35 km, tá? Então vai dar 575,93 km que ele não andou em pedaço que era serra, né? Que ele andou em pista simples e pista dupla. 576,93 km. Se eu fizer a distância total menos esses 575,93, eu chego que o trecho de serra é de 64,31 km. Então, o enunciado, apesar de ele não escrever todos os dados ali explicitamente, tá? Não está todos os dados escritos, ele me deu condições para encontrar o que estava faltando, que nesse caso era a distância da serra, né? A distância de trecho da serra e o tempo gasto para percorrer o trecho de pista dupla. Tá, agora eu vou fazer
as continhas aqui. Primeiro, lembra que eu falei que a gente tinha que transformar 2 horas e 6 minutos e 1 hora e 12 minutos em horas para eu conseguir fazer a divisão, tá? Porque aqui tem que ser horas. Aqui a unidade de medida é quilômetros, né? A variação de espaço é quilômetros e o tempo é horas. O único que dá certo aqui é o 4 horas, que seria 4, tá? O 2 horas e 6 minutos não está inteiro, então eu vou ter que transformar 2 horas e 6 minutos, eu vou transformar em minutos, tá? E depois que eu transformar em minutos, eu vou dividir por 60. Aí eu descubro quanto que vale em horas, tá? Com decimal. Então, 2 horas, cada hora tem 60 minutos. Então, 2 horas são 120. 120 mais 6, então eu tenho um total de 126 minutos. E aí, esses 126 minutos dividido por 60 vai dar 2,1 hora. Então, eu tenho ali um total de 2,1 hora como tempo gasto para percorrer o trecho de pista simples. A mesma coisa eu vou ter que fazer aqui na serra, né? Ele gastou 1 hora e 12 minutos, então eu transformo 1 hora e 12 minutos em minutos. 1 hora tem 60 minutos, 60 mais 12 vai dar 72 minutos no total. Aí eu divido por 60 para encontrar esse valor em horas na forma decimal, tá? Com vírgula. Então, 72 dividido por 60 vai dar 1,2 horas. Ótimo, agora eu tenho todos os tempos dados em hora, né? Os tempos aqui todos dados em hora, tá? Não horas e minutos, porque aqui não permite que eu calcule em horas e minutos. Então, agora eu consigo calcular a velocidade média. Vamos calcular aqui, ó, velocidade média da serra. A distância da serra, 64,31. Dividido pelo tempo na serra, 1 hora e 12, que é 1,2 horas. E aí, é só dividir 64,31 por 1,2, vai dar 53,59 quilômetros por hora. Então, essa foi a velocidade dele no trecho de serra, tá? Ele andou, é como se ele tivesse andado 53,59 km a cada 1 hora, tá? A velocidade média, mais ou menos esse significado. Agora eu vou calcular a velocidade média do trecho de pista simples. Mesmo procedimento, vou chamar aqui velocidade média PS, tá? A distância, 168,58 dividido pelo tempo gasto no trecho de pista simples. Trecho de pista simples, 2 horas e 6 minutos, que convertido em horas, 2,1 hora. Então, dividido por 2,1. Efetuando a divisão, 168,58 dividido por 2,1 dá 80,27 quilômetros por hora. Então, percebam que aqui a velocidade é um pouquinho maior, tá? É como se ele tivesse andado 80 km, né? 80,27 km a cada 1 hora. E o último aqui, vou ter que fazer meio apertadinho aqui, velocidade média no trecho de pista dupla. A distância, 307,35 km dividido por o tempo, 4 horas, então dividido por 4. Então, fazendo a divisão, 307,35 dividido por 4 dá 76,83 km por hora. Então, essas são as velocidades médias em cada trecho da viagem.